Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os personagens com transtorno obsessivo compulsivo ou TOC. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Byakuya Yakushiki de Bleach. Bom, esse é o caso mais sutil de TOC, mas ele possui TOC principalmente em relação ao regulamento dos Shinigamis, que tudo tem que estar perfeito e alinhado no mesmo. E ele pode se descontrolar com qualquer coisa saindo de seu padrão. O Wasabi de Operação Big Hero, um caso clássico de TOC, pois ele tem todo o seu ritual que ele deve executar com perfeição e de um modo contínuo e perpétuo, e que qualquer coisa que sai do seu controle ele fica nervoso, começa a pensar negativamente e não se sente bem e nem completo quando não realiza corretamente seus rituais. Esquilo de Esquilo Intranquilo, outro caso clássico de TOC muito ignorado, porque ele é um personagem que tem seus próprios rituais, modos de agir, como que ele deve pensar, e quando ele quebra ou não consegue concluir com exatidão seus rituais perpétuos e contínuos, ele tende a ter explosões de neurose, entrar em pânico e ter pensamentos extremamente negativos. Sheldon Cooper de The Big Bang Theory, ele tem um caso clássico de TOC admitido até mesmo pelos seus próprios criadores, pois ele tem seus próprios rituais, maneira de agir, pensar, que ele deve executar com perfeição e de modo contínuo, e se alguma coisa sai do seu planejamento e dos seus rituais, ele se desespera, fica nervoso, começa a achar extremamente ruim, e eu sei que vai ter alguém falando, mas é provavelmente por conta do seu autismo não declarado, e de fato, em geral, autistas possuem características de TOC, apesar de que o TOC não obrigatoriamente é autista. Mas no caso do Sheldon, provavelmente é um grau de autismo, mas não declarado pelos seus criadores, o Idomista de JoJo's Bizarre Adventures. Ele também tem sério grau de TOC, principalmente superstição com o número 4, em que ele não gosta de nada com o 4, e ele chega a se desesperar se tiver qualquer coisa que tenha o número 4, ou múltiplo de 4, se eu não estiver enganado. E outras coisas da sua personalidade tem também um pouco de TOC, como por exemplo, ter seus próprios rituais, modo de pensar, como é que ele deve agir, mas o seu TOC é bem mais evidente quando se trata do número 4. Coelho de Ursinho Pooh, e algumas vezes chamado de Abel. Ele é um caso clássico de TOC, tanto que muitos psicólogos afirmam que se ele fosse uma pessoa real, ele seria exatamente uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo, pois ele tem seus próprios rituais, modo de agir e de pensar, tem seus próprios planejamentos, e quando eles não são concluídos, ele chega a se desesperar, pensar negativamente, e só retoma a compostura quando conclui corretamente seus rituais e planejamentos. Rei Relógio, principalmente as versões mais inspiradas naquela do Batman The Animated Series, que é apenas um cara obcecado em relógios, em especial o tempo das coisas e quanto tempo demora para, sei lá, um trem chegar na estação, ou quanto tempo demora para uma pessoa agir, e ele segue isso de um modo contínuo e perpétuo para realizar os seus crimes e conseguir escapar na hora correta, e quando alguma coisa sai do seu controle, adiantando ou atrasando, ele chega a se desesperar porque está fora do seu controle. Jeff de Clarence, o Otimista, apesar de nunca ter dito com todas as sílabas que ele tem TOC, é evidente que ele tem muitas características, como por exemplo, ele tem seus próprios rituais, planejamentos, modo de agir, que ele repete de um modo uniforme e perpétuo, e qualquer coisa que saia do seu controle, quebre seu padrão ou force ele a não seguir corretamente, ele pode responder com fúria, desespero e uma ansiedade generalizada. Monica Geller de Friends, outro caso clássico quando se fala de personagens com TOC, pois ela não só é perfeccionista e se incomoda bastante quando não consegue fazer as coisas de um modo perfeito, como também ela tem seus próprios rituais, modo de pensar, agir, que ela deve cumprir constantemente de um modo perpétuo, e se por alguma razão ela não conclui, está fora... E se por alguma razão alguma coisa estiver fora do lugar, ela não consegue concluir seus rituais ou alguma coisa a interrompe, ela geralmente sofre de uma ansiedade, desespero, pensamentos negativos. Resumindo, ela não fica bem quando não consegue concluir seus rituais. Death the Kid de Soul Eater, talvez o caso mais patológico dessa lista, pois ele tem um TOC ferrado com proporção e simetria, a um ponto de que ele não consegue fazer nada se alguma coisa estiver assimétrica ao seu redor. E, exemplo, ele parou uma luta porque o quadro da casa dele estava torto, ou que ele demorou a prova inteira
porque o nome dele ficou fora da linha e aí ele não conseguiu fazer a prova porque entrou em desespero. A única coisa boa dessa obsessão dele é se ele encontrar um inimigo que ele julga ser assimétrico, porque ele vai destruir com todas as suas forças. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente, dê seu like. Daí não esqueça de ativar as notificações, chave de like, caso gostem dos meus vídeos. Então, Andrade, tchau.